objetivo do texto de Ángel Rama não é necessariamente a cidade em termos físicos. Quero que vocês lembrem que no latim, para falar da cidade, existem duas palavras bem diferentes. Uma dessas palavras é urbs, de onde que vem a palavra urbe. E outra palavra é civitas, que se escreve civitas, com C e V. Civitas, que é de onde vem cidadão e também cidade. São duas palavras que no latim têm um sentido, um significado bem diferente. Concretamente, a palavra urbs refere a todo que seria a infraestrutura da cidade, ou seja, a todo o espaço material, espaço físico das cidades. Por isso é que de aí vem a palavra urbanização. A urbanização é a intervenção da modernização, por dizer assim, em o espaço urbano. Ora, a outra palavra, que é de onde vem a palavra cidade, e também cidadão, cidadania, etc., que é a palavra latina civitas, eu digo civitas porque essa pronunciação restituta, ou seja, no latim, vocês têm, nos estudos do latim, que provavelmente vocês fizeram alguns estudos, vocês têm dois tipos de pronúncias diferenciadas. Uma pronúncia que é a pronunciação clerical ou eclesiástica, ou seja, a pronunciação do latim que era utilizada pela igreja desde a Idade Média e que se vai prolongando até hoje. E tem outra pronúncia, outra forma de pronunciar o latim clássico, ou seja, o latim entre o século I a.C. e o século I depois de Cristo, que provém dos estudos latinos que se fazem durante o século XIX, estudos com critérios científicos e estudos com critérios filológicos. Isso que significa? Que no século XIX rearmaram a pronunciação do latim em base a como foi estudado que se pronunciaria esse latim clássico, que não era o latim vulgar, não era o latim cotidiano, e era uma linguagem especificamente literária que utilizavam Horácio, Plauto, Terêncio, Virgílio, etc. Essa pronunciação se chama restituta. Portanto, a palavra civitas, C-I-V-I-T-A-S, na pronunciação restituta, que é a pronunciação que usamos os filólogos, se chama civitas, porque o C se pronunciava como K e o V se pronunciava como U. Então, essa segunda palavra, civitas, do latim, não faz referência, da mesma forma que urbs, ao espaço físico e material da cidade. Faz referência à organização política da cidade. O que significa? Significam as instituições, o mercado, o governo, a polícia, o exército, as diferentes formas familiares, sociais, econômicas. Em outras palavras, a civitas não é concreta, não é material, não é física, é abstracta. É o sistema simbólico de leis e de lógicas e de costumes que conformam a cidade. De modo está en que cuando Rama comienza a estudiar cómo es que se conforman los espacios de poder intelectual en América Latina, está pensando en la cidade letrada. Y en este caso, este concepto, cidade letrada, faz referencia a esa civitas, o sea, no faz referencia a un espacio urbano necesariamente. Faz referência à lógica e à organização de como funcionam as cidades desde a época da conquista e como essas cidades estão, por dizer assim,
controladas, dominadas, organizadas por um grupo específico de pessoas que são os letrados, ou seja, aqueles que sabem ler e escrever e a partir da literatura, entre aspas, ou seja, da letra escrita, controlam política, social, estética, econômicamente, um território enorme, como é o território da colônia hispano-americana, que é muitas, mas muitas vezes superior ao território que os espanhóis e os portugueses estavam acostumados a controlar y ter soberanía dentro de sus propios reinos. Ahora, para poder pesquisar sobre eso, sobre esos letrados, que hoy nós, digamos, nós llamaríamos esos letrados hoy de intelectuais, con una observación, ¿eh? Y es que intelectual no es lo mismo que letrado. ¿Por qué? Bom, porque los letrados pertencen a ese periodo que va do século XVI, XVII, XVIII, na medida en que, en geral, os letrados son aqueles que trabalham com a escrita e com a palavra escrita, com a literatura, com a redacção e com a leitura, e, geralmente, os quadros mais superiores desses letrados estão vinculados, obviamente, à igreja, ou seja, são clérigos, são eclesiásticos. A partir do século XIX, o que acontece é que muitos laicos que se forman nas universidades eclesiásticas, como a Universidade de Córdoba, como a Universidade do México, como a Universidade de Chuquisaca, en Bolivia, o a Universidad de San Marcos, en Perú, muchos laicos, en general, se forman como doutores en leis, ou seja, os letrados, até hoje se llama letrado ao advogado, ou seja, a maioria desses letrados laicos son criollos. ¿Qué significa esto? Criollos es una palabra en español que no tiene el mismo sentido que creol en portugués o que crioulo en, que creol en francés o que crioulo en portugués. Criollos son en español por una derivación significativa, ciertamente, mas una derivación, son filhos de españoles nacidos en América. En otras palabras, son una población privilegiada, geralmente branca ou mestiça, que mora nas cidades, que sabe ler e escrever e que administra os vicerreinos e a colônia. Estes criollos laicos, a partir da Revolução Francesa e das ideias do esclarecimento, do iluminismo, Voltaire, Rousseau, Diderot, a partir do começo do século XIX, são os que vão assumir uma posição política. Una posición política contra as metrópolis, ou seja, una posición política contra os que eran os reinos de Castela, o reino de Portugal, etc. Y otros reinos, como el reino de Francia, en el caso de Haití. Estes letrados, então, que asumen como uma ação própria da sua escrita, a ação política progressista de se independizar das metrópolis, son o que nós chamamos hoje de intelectuais. Ou seja, basicamente, esse é o momento no qual os letrados, antigos administradores que sabiam ler e escrever da colônia, assumen uma posição política laica, transformando-se, portanto, em intelectuais. E esse é o surgimento da ideia de intelectual tal e como hoje nós utilizamos. Ora, voltando a Rama, ¿cómo es que Rama decide investigar esto? Básicamente lo que está haciendo Rama es estudiar cómo va se desenvolvendo a cuestión política contextual da irrupción da literatura y da escrita no universo de un continente cuyo choque cultural más importante es precisamente a implantación da escrita. Vocês deben ter visto eso en Cultura y Civilización. Rodrigo, sim.
Um minuto. Esse laico quer dizer sem religião, certo? No, sin religión no. Significa no eclesiástico, que no es la misma cosa. No eran necesariamente ateos. Sim. Laico significa que no pertenece a una orden religiosa. Laico significa que no está, por decir así, sob o voto de obediencia que todo religioso da Igreja Católica tem. Porque cuando você asume, é ordenado, como se fala na linguagem eclesiástica, é ordenado como monge, como sacerdote, você faz um voto de obediência ao Papa, ou seja, à estrutura eclesiástica. Os laicos não temos esse voto de obediência a nenhuma estrutura de igreja, seja qual for. Por isso que existem dois tipos de educação, laica e religiosa. A educação religiosa depende da igreja. Enquanto que a educação laica, que é a educação que os estados modernos, a partir do século XIX, têm a obrigação de garantir para a população, é uma educação que está exenta dessa obrigação a um credo religioso. Em outras palavras, não é um problema de confissão ou de fé. Cada laico pode ter a fé e a crença que quiser, mas não está obrigado a ensinar nem a agir de acordo com a obediência a uma fé. Quando então o Rama decide investigar isto, como é que a literatura, porque lembrem que a palavra literatura tem um sentido diferente no século XVI, no momento no qual os europeus chegam à América e se produz esse choque cultural entre europeus, africanos, povos originários, etc. A palavra literatura no século XV, no século XVI, é sinônimo de escrita. Todo é literatura aquilo que é litera, ou seja, aquilo que está escrito. Precisamente o que caracteriza esse choque de culturas é a irrupção, se vocês quiserem, a implantação de um sistema simbólico que modifica cultural, social, politicamente tudo o que era conhecido até esse momento pelos povos originários do continente, que não tinha nome de América, era um continente, e até das populações chegadas à diáspora africana de diferentes culturas que também careciam da escrita. E quando estou dizendo escrita, neste caso, estou dizendo escrita fonética. Ou seja, o que estou dizendo é a transcrição da voz em forma de litera, na qual cada letra significa um fonema. Porque não eram necessariamente culturas ágrafas. Claro, as culturas precolombianas tinham ideogramas, tinham quipus, tinham diferentes sistemas mnemotécnicos, grafismos, para indicar mensagens. Porém, o que não existia era essa captura, se vocês quiserem, da voz transformada em litera, em letra, como se fosse um código diferente. Na verdade, no século XVI, aliás, nem sequer existiam normas ortográficas. Hoje, nós temos um sistema ortográfico que faz, por exemplo, com que nós reconheçamos de uma forma muito mais clara que a escrita é um sistema simbólico diferente da palavra oral. E, de fato, eu posso ter sotaque argentino, ou alguém pode ter sotaque do Nordeste, ou alguém pode ter sotaque de estrangeiro. Porém, esse sotaque está ausente na escrita, porque se eu sigo as regras ortográficas, a minha escrita e a escrita de qualquer outra pessoa carece de sotaque, porque existe uma normatização, uma norma ortográfica, como se escreve a litera. No século XVI, no começo do século XVI, na verdade, a escrita funciona com uma primeira derivação da escrita fonética. As pessoas escrevem
letra a letra os sons da sua voz. Um pouco como as crianças fazem hoje quando estão aprendendo a ler e escrever. E, portanto, é que nós podemos saber qual era a pronúncia e o sotaque das diferentes pessoas no século XVI. Precisamente porque, por exemplo, o Inca Garcilaso no Peru escrevia seguindo seu sotaque de mestiço nascido no Peru. E assim por diante. Então, a irrupção da literatura, ou seja, da letra escrita, da escrita fonética, no continente americano, é um choque cultural que o que faz é tirar o poder simbólico da voz, que é essa oralidade, e transformar isso em letra pétrea, empetrada, como se fala em leis, em algo que não pode ser modificado e que fica fixo fora da minha voz, fora de mim, de meu corpo, como se fosse um objeto diferente por fora. Esse problema, que é a implantação da literatura, entre aspas, e volto a insistir, literatura é sinônimo de escrita, porque hoje literatura é uma forma de escrita para a fruição, para o prazer, caracterizada pela ficção. Não é esse o significado do século XVI. Essa implantação da escrita é feita pelo domínio colonial de Espanha no mundo hispano-americano. Isto não temos dúvida. Então, Rama estuda como que funciona isso, o poder político da escrita. E então, quando remonta para estudar isso até o século XVI, o que faz é, se vocês quiserem, uma metáfora, uma comparação entre a cidade física do século XV e a cidade simbólica, entre a urbs e a civitas dos séculos XV e XVI. E o que observa Rama é o seguinte, por isso que o primeiro capítulo é a cidade ordenada. Porque o que observa Rama é que no mundo europeu, as ideias vigentes no mundo europeu, no momento no qual os europeus chegam à América, ou seja, final do século XV, século XVI e bem entrado o século XVIII, o que está vigorando nas ideias, na episteme, no critério de conhecimento, ou, se vocês quiserem, no paradigma do que é a organização do conhecimento na Europa, são as ideias da Renascença e do Barroco, que são dois períodos que podem ser separados do ponto de vista artístico, porém caracterizam o mesmo período de início do que seria a modernidade. Em outras palavras, é a gestação da racionalidade moderna. O critério de organização da vida, da política e até eu diria da religião entre a Renascença e o Barroco, entre o século XV e o século XVII, é a racionalização, a construção com parâmetros racionais, mediante as quais a figura central é o homem e não Deus. Lembrem dessa figura característica da Renascença, que é o homem estendido na roda, que é conhecida como o homem de Vitruvio, porque é Vitruvio, o italiano, que desenhou essa proporção de como teriam que ser a arquitetura, o desenho e a organização a partir da própria figura do corpo humano. Até esse momento, até a Renascença, nós vivemos, o mundo vive em uma sociedade teocêntrica, na qual a organização do conhecimento e da vida social se estrutura em forma de triângulo. Por quê? Bom, porque é um triângulo que remete à divina trindade e também ao tipo de organização teocêntrica do cristianismo da Idade Média. Vejam bem que o triângulo é uma figura claramente religiosa, não apenas pela divina trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas também
Porque a sociedade medieval está organizada en esa forma de triángulo o, si vocês quiserem, de pirámide. Tem tres grandes estamentos, que son, en primer lugar, a igreja, que son os menos, y son los que están acima de la pirámide y en contacto, por tanto, con el elemento superior o punto superior de esa pirámide, de ese triángulo, que es Deus. En segundo lugar, tenemos un estamento intermediario, que es mayor do que os eclesiásticos, perdón, es mayor do que os eclesiásticos, mas menor do que o estamento inferior, que son os nobres, a nobreza, a aristocracia, si vocês quiserem, que son aqueles senhores feudais, aqueles que têm um nome e possuem terras e que têm o controle sobre os servos, ou, se vocês quiserem, a plebe, aqueles que estão inteiramente subordinados e no degrau inferior da pirâmide desse triângulo, que são os campesinos, que, claro, participam da obra de Deus com sua força de trabalho. Son os que están, por decir así, con o pé mais no chão, tá? Literalmente falando. Esa estructura medieval faz referencia no apenas a organización social, faz también a referencia a organización do conhecimento. Digo, por ejemplo, no mundo medieval, para eu saber se alguma coisa está certa ou não, tenho critérios de validação da verdade que são diferentes daqueles comienzan con la racionalidad moderna a partir de la Renacencia. Voy a colocar apenas un caso, que es el caso, por ejemplo, de cómo evolui nisto o discurso jurídico. Por ejemplo, vamos a ver, si eu sou un nobre y acuso un campesino de me robar, sei lá, un cavalo, no tengo muchas dudas em relação com onde está a verdade. Simplesmente porque eu, como nobre, pelo triângulo, pela pirâmide, estou mais perto da parte de acima da pirâmide, ou seja, mais perto de Deus do campesino. Portanto, minha palavra vale mais que a palavra do campesino. Vejam que curioso, porque se eu tenho um caso no qual eu, nobre, acuso outro nobre de roubar alguma terra minha, os dois estamos no mesmo nível da pirâmide, portanto, é preciso saber onde que está a verdade. Sou eu que estou mentindo ou é o outro que está mentindo? Sou eu que roubei ou é o outro que roubou e é inocente? Isso se decide não com provas, não com testemunhas, não com os critérios modernos. Hoje um juiz pegaria um documento, que é o título de propriedade, pegaria uma pessoa que poderia falar a favor ou em contra disso, colectaria provas, iria ver se a delimitação do campo estava assim ou foi modificada. Digo, qualquer elemento material, que são as famosas provas, comprovações. Não, no mundo medieval não existe comprovação, não existe experimento, não existe prova. O que existe é uma coisa cuja palavra é ordalia. Basicamente, ¿de qué se trata? Se trata de una prueba, entre aspas. Es una prueba capaz de hacer que Deus se manifeste de alguna forma, indicando onde é que está a verdade. Geralmente, as provas entre nobres eran físicas. En otras palabras, simplemente una briga. Un nobre me subió un caballo con una lanza, u otro nobre que estaba disputando conmigo se subió un caballo con otra lanza, corríamos un contra otro, y aquel que caía do caballo o morría o era ferido, era indudablemente aquele que não tinha razão, que não tinha verdade, porque perdeu a prova. Por quê? Porque o resultado da prova está determinado pela vontade de Deus. Que é o que se modifica com isto? Bom, é fácil entender que também os critérios de verdade no mundo medieval dependem, portanto, da proximidade de Deus. E se eu escrevo um tratado sobre astronomia, ou sobre medicina, ou sobre qualquer outra coisa, como aconteceu com Galileu Galilei, inventor do telescópio e também grande astrônomo e matemático, e o que eu digo no livro está em contradição com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é
o degrau mais alto da pirâmide do conhecimento. E neste caso é a Bíblia. Se entra em contradição com isso, eu vou ter que me retractar ou serei torturado e queimado na fogueira da Inquisição. Porque um texto não é mais verdadeiro em base a provas. Um texto é mais verdadeiro na medida em que repete o que já foi dito naquele texto, que é o texto que guia uma sociedade teocêntrica. No caso cristão, a Bíblia. Mas se vocês pensam no universo muçulmano, é o Alcorão. De fato, a Biblioteca de Alexandria, por exemplo, foi queimada por um sultão sunita, que cuando llegó y conquistó a Ciudad de Alejandría y halló a Biblioteca de Alejandría, tal vez a mayor biblioteca do mundo medieval, que ainda subsistía, embora pasaran guerras y todo eso, cuando llegó, falou, hola, vamos a quemar la biblioteca. ¿Por qué? Bom, porque si todos estos libros dicen alguna verdad, esa verdad ya está conchida no Alcorán. Y si dicen alguna cosa que no está no Alcorán, no es verdad, es mentira. Por tanto, podemos queimar tranquilamente. Parece increíble, ¿no? Mas los propios norteamericanos hicieron eso con las bibliotecas en Bagdad cuando invadieron Irak hace poco tiempo. Queimaron todas esas bibliotecas. Mas, en fin, digamos, ya ven, con diferentes criterios, a historia se repite. Primero como tragedia, como diría Marx, y después como parodia. Seja como for, o que é interessante é que a Renascença tira o foco de Deus e coloca o foco no homem. Por isso é que com a Renascença começa o humanismo. E isso está muito gráfico na imagem do homem de Vitruvio. E quando você coloca o homem como centro, ao mesmo tempo está dizendo que existe uma parte do homem que não é apenas seu corpo, é a sua racionalidade o que organiza o conhecimento da vida social. É o momento no qual começam a surgir os inquéritos, as provas, a se defrontar com realidades que pareciam impossíveis porque não existiam na Bíblia, como por exemplo a própria América. E aí a escrita entra em uma espécie de colapso, porque vejam bem que até esse momento toda a escrita, o único que tinha que fazer para ter sucesso era repetir a Bíblia de outra forma. E a partir do século XV já vai ser impossível apenas repetir a Bíblia de outra forma. Vão surgir outras coisas, um vínculo entre escrita e experiência que faz preciso da experimentação, da prova, da constatação da realidade. Lembrem de Bernal Díaz, o conquistador, que o tempo todo diz, eu vi, eu estive aí, eu fiz. Vocês devem ter visto isso em Cultura e Civilização. A organização social racional da Renascença e do Barroco é o que Rama chama a cidade ordenada ou a cidade barroca. Vamos colocar da seguinte forma. Na antiguidade existiam cidades, certamente. Porém, as cidades tinham muitas formas de serem fundadas, digo. Às vezes são cidades que eram agrupamentos humanos desde a antiguidade, outras vezes eram asentamentos do exército de Roma que, a medida que crescia o tempo, iam se transformando em assentamentos do exército permanentes e depois viravam cidades. Às vezes tinham origens míticas, como a própria Roma, que conta o mito que foi fundada por Rómulo e Remo. Enfim, tinham diferentes origens, a cidade não estava no primeiro plano. Crescia de uma forma que estava determinada fundamentalmente pela organização da estrutura política de Roma e do exército romano. Na época medieval, a cidade tem pouca importância, precisamente porque a economia medieval do medioevo, da Idade Meia, se sustenta na agricultura e no trabalho dos campesinos. Então, as cidades não evoluem nem crescem muito mais que as cidades que já existiam na época da antiguidade. Talvez se formam algumas cidades, como por exemplo a cidade de Frankfurt,
que era un grande mercado. Estacionalmente no verán, todos os comerciantes se juntaban juntos aí na beira do río Frankfurt-Main e decidiram que melhor que ir todos os anos para aí era tentar deixar algumas pessoas para passar o inverno. E vai nascendo uma cidade a partir de... Por isso que em Frankfurt está a sede do Banco da União Europeia, né? E é a cidade que tem o maior aeroporto de Europa, porque é uma cidade basicamente crescida graças ao comércio, ao mercado medieval. Outras cidades, na Idade Média, também se formam ao redor de um grupo particular, que são os artesãos. Os que, andando tempo, em vínculo com os burgueses, vão se chamar burgueses, burguesias, e por isso é que formam os burgos. Que são os burgos? Os burgos são assentamentos mais ou menos parecidos aos que hoje seriam para nós favelas, nas bordas dos grandes prédios das igrejas, dos castelos, em regiões onde tem população nobre, temos uma plebe, os plebeus, aqueles que não são nobres, mas também não são campesinos, ou seja, que vivem do trabalho, se organizam em corporações de artesãos, se organizam em corporações de mercadores, enfim, esses burgos vão crescendo e, andando tempo, vão derivar em grandes cidades da Renascença, como Gênova, Veneza, enfim, toda uma série de cidades caracterizadas por esta ideia de que são cidades poderosas graças ao comércio, à produção, ao artesanato e a todo o que determina o que vai ser a nova fase do mundo, que é a modernidade mercantil. Ora, o crescimento dessas cidades é, como diria Rama, desordenado ou anárquico. Não existe um planejamento urbano. Quando a Renascença começa, uma das ideias da racionalidade da Renascença é precisamente tentar organizar o espaço urbano como um reflexo da nova cidadania, das novas cívitas, da nova posição humanista do poder. E então se organizam as novas cidades, geralmente em forma de quadrado. Por quê? Bom, em princípio para se diferenciar do triângulo, né? Em segundo lugar, porque o quadrado é a figura básica e equilátera, digamos, 4 lados iguais, por excelência, é a demonstração da ordenação. O quadrado e o círculo. O triângulo é como a metade de um quadrado. Então, esta é a chave da ideia de organização física racional da cidade moderna, que Rama às vezes chama de cidade ordenada ou de cidade barroca. Isto é muito visível porque, em geral, as cidades que se fundam a partir da Renascença, no centro tem uma praça central que é quadrada. Em outras palavras, que representa um equilíbrio entre os 4 grandes poderes humanos que caracterizam a racionalidade. Em uma esquina da cidade, geralmente temos um palácio ou uma governação, ou seja, a representação do rei. Em outra esquina temos a igreja, ou seja, a representação dos reis de almas, do poder eclesiástico. Em outra esquina da praça temos o mercado, ou seja, a representação do poder econômico. E, finalmente, em uma quarta esquina temos a guarnição da polícia ou do exército, ou seja, o poder das armas. Estes 4 poderes, na ideia moderna do poder, da racionalidade, vão juntos. Por dizer assim, se controlam entre si e entre todos governam o resto da cidade. A parte desorganizada da cidade, que é a plebe. Então, geralmente, esses centros históricos das cidades têm uma estrutura em forma de xadrez, hoje tabuleiro de xadrez, ou como se fala em espanhol, de damero, em forma de quadrados, com quarteirões quadrados. Você pode me dizer, bom, mas tem cidades que não são assim, sem dúvida. No Brasil, por exemplo, você vai em Ouro Preto e tem a praça no meio, obviamente, mas a geografia é tão irregular que
essa forma, em forma de xadrez, se vê só apenas no quadrado da praça. Em outras regiões, como por exemplo na Argentina, no Paraguai e em outras regiões planas, onde se fundam de zero cidades quando os espanhóis chegam à América, grande parte do centro histórico é apenas um quadriculado, porque os conquistadores vinham já com a ideia, com o plano embaixo do braço, de fundar uma cidade ali onde não estava nada. E Rama vai dizer que onde havia cidades, como por exemplo na antiga México Tenochtitlan, a ideia dos conquistadores é fazer tabula rasa, demolir todo o que existia antes e fundar uma cidade acima disso. Que é o que acontece, por exemplo, com a Catedral de México, que está construída acima do que era o Templo Maior, e só recentemente foram feitas escavações, e se vocês vão no México, podem visitar nos porões embaixo da catedral como era aquele templo da religião azteca. O que vai dizer Rama é que, portanto, a cidade física é como uma espécie de espelho, é a representação em macro de uma figura semelhante, que é a cidade simbólica, a Quiwitas. Essa Quiwitas, essa cidade simbólica de leis, organizações, etc., tem agentes, tem uma classe social e uma funcionalidade para certas pessoas que Rama chama de letrados, que são os que organizam, governam, administram justiça, recolhem impostos, em outras palavras. Sem os letrados, sem essa cidade das letras, cidade dos letrados, teria sido impossível o domínio das coroas de Castela e de Portugal nesses territórios novos, conquistados, ao longo de quase 300 anos. Rama vai avançando, porque primeiro fala dos letrados dos séculos XVI e XVII. Depois fala dos intelectuais dos séculos XVIII e XIX. Depois, em capítulos mais para frente, fala dos intelectuais novos que vão surgindo a partir do começo do século XX. E chega praticamente até nossa época. Então, por que serve esse livro? Porque o que está dizendo é que o poeta moderno, ou seja, o poeta hispano-americano do século XX, não é apenas uma pessoa que se dedica à poesia. Carrega na sua tarefa essa, por dizer assim, obrigação, ou, se vocês quiserem, essa conotação de ser portador da letra. E isto é muito evidente em Pablo Neruda, no Canto General. A posição épica que assume Neruda como intelectual capaz de pegar a voz de um continente e colocá-la em poesia, em canto general. O poeta na América Latina não é meramente o que teriam gostado de ser os modernistas, aqueles devotos da arte pura acima da Torre de Marfim. O poeta do século XX, depois das vanguardas, assume íntegramente esse papel de que o poeta é um intelectual. E como intelectual tem uma tarefa política pela frente. O texto de Rama inteiro vai, basicamente, no que se trata é de ver como vai evoluindo a função da escrita, ou da, entre aspas, literatura, ao longo de 5 séculos, e como vai evoluindo também o grupo social, ou seja, o agente, os funcionários que detentam o poder da letra escrita ao longo de 5 séculos. E isso não é apenas um estudo para a sociologia ou para a história. Rama fundamenta isso permanentemente neste ponto, na análise do que é literatura.
Cuando nós pensamos nos poetas, nós já vimos, por exemplo, que o Huidobro e as vanguardas têm um critério totalmente político do que deve ser a poesia. Ao ponto de que a poesia é capaz de criar novos mundos, novas realidades. Que mais político do que isso? O que é a política, senão a luta verbal e simbólica para impor uma verdade e, portanto, modificar a realidade? As vanguardas têm claríssimo isso. A diferença dos modernistas, que tinham essa coisa nostálgica, que esperavam a palavra estética, de alguma forma, fora da política, como se a palavra estética proviesse dos deuses ou das musas. Os vanguardistas têm muito claro que a confiança deles na linguagem se baseia na forma de experimentar com a linguagem e de quebrar com a linguagem e de fazer rupturas com a linguagem. Ou, em outras palavras, a linguagem é muito poderosa para os vanguardistas. E não é esse o poder da linguagem política, pelo menos na modernidade. Vejam bem que o intelectual moderno, ou seja, a partir do século XVIII, já não é um letrado, como estava dizendo. O intelectual moderno é alguém que escreve nos jornais para modificar, para criar um partido, para derrubar um governo ou para impor outro. O intelectual moderno tem na escrita, pena, na pluma que escreve, o poder. Até que se fala sempre que a escrita é mais poderosa que a espada, né? Bom, de onde que vem isso? Vem desta ideia. Bom, os intelectuales de vanguarda, de alguma forma, estão seguindo um critério que é muito forte em Hispanoamérica, e que é a ideia que o intelectual não é apenas um poeta, o intelectual não é apenas um literato, o intelectual é aquele que tem um poder simbólico e que, portanto, tem pela frente um compromisso político, seja do sentido que for, mas a política não é alheia aos poetas, na medida em que os poetas são trabalhadores intelectuais. E isso condiciona a poesia.